Como reiniciar após os 45 anos de idade, mais especificamente na minha situação após os 48 anos de idade, entre 45 e 48. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Rosito Disco e nesse canal nós vamos falar de espiritualidade, rotina e autoconhecimento, que foi o que salvou a minha vida. Mas nesse vídeo específico eu vou falar como reiniciar a sua vida após os 45 anos. Mas na minha vida em específico, reiniciei, recomecei em outro lugar, em outro país, aos 48 anos de idade. E eu sei que muitos, inclusive eu tive esse pensamento também, muitas de nós temos a impressão que quando a gente começa a avançar na vida, na idade, né, depois dos 45, quem não casou, as mulheres que não se casaram, acha que está velha demais. Se não estudou, acha que está velha demais. Se não aprendeu uma nova língua, acha que está velha demais. E já vai se preparando para a aposentadoria. Eu vou ficar aqui mesmo, mesmo estando infeliz, mesmo nesse casamento que não me traz realização e felicidade, nesse trabalho que me consome, me deixa doente, mas agora é tarde demais. Como que eu vou reiniciar? E abre mão de muitos sonhos que tiveram na sua vida lá, quando era mais jovem, e acha que não dá tempo. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência de vida, que reiniciei, recomecei a minha vida com 48 anos de idade, mudando de país, inclusive. Eu era de São Paulo, metropolitana, a área metropolitana de São Paulo, Grande São Paulo, e após um divórcio bem traumático, eu vim embora com o meu visto de turista para os Estados Unidos e cheguei aqui com 48 anos de idade. Acredite você, eu cheguei com uma mala e de roupa, somente alguns dólares no bolso, com o meu filho, ainda bem que meu filho estava comigo, sem falar inglês, e recomecei a minha vida. Foi um período fácil? Não. Mas foi muito gratificante em ver que eu sempre tive esse sonho de morar fora, sempre dentro de mim tinha esse desejo, mas eu acho que eu não tinha coragem, ou várias coisas aconteceram que eu não realizei esse sonho. E a vida me empurrou, e a vida e os sinais da vida após esse divórcio, eu queria recomeçar, eu queria fazer tudo diferente na minha vida. E eu comecei, quando eu saí desse divórcio, eu até tentei voltar num antigo emprego, num antigo trabalho que eu tinha, e as portas não se abriram. Muitas vezes, eu quero aí te perguntar também, se de repente você não está tentando entrar em um lugar que não te cabe mais. O não que eu recebi para voltar no meu antigo trabalho foi uma virada de chave que deu dentro do meu coração e falou assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que aqui não é mais o meu lugar. Então, uma das primeiras coisas que eu quero trazer aqui nesse vídeo é: entenda os sinais que a vida te traz. Se as portas estão se fechando e você está tentando entrar, você pode até conseguir entrar, mas vai ser com dor, com sofrimento e não vai te trazer felicidade. E aí, quando eu tentei voltar no meu trabalho lá, que eu estava completamente desempregada após o meu divórcio, né? Eu tive a intuição de vir embora e começar. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, sem falar inglês, foi muito complicado para mim, mas eu me reinventei. Eu abri a minha mente. Porque se eu não tivesse aberto a minha mente, se eu não tivesse coragem mesmo, apesar de todas as feridas emocionais que eu tinha, no entanto que hoje eu trabalho com isso para entender por que eu entrei naquele relacionamento abusivo, porque tóxico, né? Por que eu tinha feito todas as escolhas do passado na minha vida e não tinha seguido esse sonho, que morar fora sempre foi um dos meus sonhos. Por que eu não tomei essa decisão antes? E eu encontrei essas respostas com o autoconhecimento. Em outra época, eu jamais estaria gravando esse vídeo aqui para você. Porque eu tinha muitas feridas emocionais. Eu tinha ferida de rejeição, de abandono. Eu tinha complexo de inferioridade. Eu sempre achava que eu estava fora do lugar. Eu não tinha merecimento. Com 48 anos de idade, eu comecei o meu processo de autoconhecimento. Então,
Se você precisa, se você tá infeliz na sua vida, se você vê que você está num casamento e você está infeliz, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você seguir o que fala o seu coração. Não se acha velha, sabe? Tem muitas pessoas que recomeçam, não existe idade, a idade é só um número, porque a gente está aqui para evoluir. Eu jamais teria me encontrado, porque eu estava completamente desconectada de quem eu era, eu jamais teria me reencontrado com a minha essência, quem eu verdadeiramente sou, e me encontrei como terapeuta, descobri que a minha alma veio cumprir uma missão aqui, que é ajudar pessoas a despertar espiritual com o autoconhecimento, entender que a vida não é só trabalhar para pagar conta, não é só crescer, casar, trabalhar para pagar conta e ficar nessa corrida do rato. Quanto mais eu trabalho, mais eu ganho dinheiro, mais eu gasto dinheiro, e aí eu preciso mais trabalhar mais, e aí eu preciso consumir mais, e aí eu adoeço. Porque não tem um propósito, porque não tem uma missão, não tem um sentido da vida. Todos nós temos uma missão e um propósito. E se você não encontrar essa missão de vida, independente da sua idade, tem pessoas que vão encontrar esse propósito mais cedo ou mais tarde. Eu, no meu caso, encontrei com 51 anos de idade. 51 anos, sim. Porque depois que eu cheguei aqui, eu passei por um processo, eu cheguei fazendo faxina, ainda não sabia falar inglês, fiz faxina. Na pandemia, eu fiz delivery, o que é delivery? Entrega de comida, trabalhei para o aplicativo. E quando eu me mudei para cá, na verdade, depois dos 51 anos, eu comecei esse processo de autoconhecimento. Então, eu estou nesse processo de autoconhecimento há 4 anos. E fui me encontrando e continuo ainda na busca desse autoconhecimento. Mas eu encontrei o meu lugar no mundo, com 51 anos de idade. Então, se você tem mais de 45, se você tem 50, é com essas mulheres, é com você que eu quero falar. 40, 50, 60 anos de idade, nunca é tarde. Você sim, até o último dia da sua vida, pode se reencontrar. Não ache que porque você tem 60, 65. Sabe aquelas pessoas, eu conheço pessoas que acordam, comem, dormem e não tem nenhum sentido, não tem motivação para viver. E aí a mente fica como? Somente pegando, focando nos problemas. E aí você adoece o seu corpo. E a doença do corpo inicia nas doenças emocionais. Você tem algum problema emocional que vai refletir no seu corpo em forma de doença. Eu preciso fazer até um vídeo em relação a isso. Então, o autoconhecimento que eu quero falar desse vídeo aqui é: se reinvente, reinicie a sua vida. Se você não está feliz até agora com a sua vida, nunca é tarde para você começar. Começa a leitura. E busque livros que você goste. Busque um hobby. Você não tem um hobby, você não tem nada que você goste. Procure, experimente. Rose, mas eu tô com 50 anos e eu tô perdida, não sei por onde começar. Comece se perguntando internamente: o que é que a minha alma tá querendo dizer comigo? O que meu coração vibra? O que você começa a fazer e você não vê a hora passar? Porque todo mundo aqui precisa de um propósito para viver. Porque senão a vida fica muito sem graça. A vida não é só você ver o sol nascer, comer, dormir, acordar, ver o sol se pôr e nessa coisa vazia. Nós somos muito mais do que isso. E você pode encontrar isso em todas as idades. E se reinventar, se você tem mais de 50 anos, eu quero aqui te trazer o encorajamento para você não desistir de você. Não desista. Eu, aos 48 anos, eu fiquei casada 1 ano num relacionamento tóxico. Aos 48 anos eu falei, bom, eu vou ter que recomeçar a minha vida agora, perto dos 50 anos. Eu prefiro começar a minha vida, recomeçar agora. E a minha vida mudou completamente, ou seja, eu cheguei nos Estados Unidos e encontrei o meu marido, conheci o meu marido, atual marido agora, moro aqui vai fazer 6 anos, um americano maravilhoso, que Deus, né, que
aconteceu na nossa vida. E eu mudei completamente a minha vida com 49 anos. Então, se não foi tarde para mim, acredite, não é tarde para você. Acredite nos seus sonhos. Acredite no que Deus tem para o seu coração. Se reinicie a sua vida, seja com passos pequenos, que não seja um passo radical como eu fiz, eu realmente mudei de país, mas que seja pequenas mudanças, mas não desista de você. Tem uma mulher que é uma das minhas admirações, a Louise Hay, quando ela fez 90 anos, que ela estava em cima do palco, fazendo palestra, e ela declarou, aos 90 anos, ela disse isso: esse é o melhor ano da minha vida. E ela com 90 anos. Imagina a gente que tem 45, 50 e tem muitas mulheres dessa idade achando que está no fim da vida. Achando que não vale a pena recomeçar, ou começar algo novo, ou mudar a rota. Ficar infeliz no resto da vida num trabalho que te adoece, num trabalho que te estressa. Não. Busque, porque você pode encontrar, independente da sua idade. Esse vídeo eu precisava fazer porque é um desabafo da minha alma e eu vejo muitas mulheres desistindo, infelizes, completamente infelizes e desistindo dos seus sonhos, desistindo de voltar a se amar, porque muitas de nós já temos filhos, já cuidamos da família e se vê perdida, não sabe nem do que gosta, não sabe se priorizar, porque sempre se doou para a família, se doou para a casa, para o marido, para os filhos, e os filhos foram cuidar da vida dele, e você se sente sozinha, perdida, sem nem saber quem você é. Não sabe, porque sempre faz o que os outros querem que você faça. Mas o que você quer de verdade? Se você se priorizar hoje, se você for se priorizar, você sabe do que você realmente gosta? Você sabe quem você é? Se eu te fizer essa pergunta, você sabe quem você é? Tirando onde você mora, se você é casado ou não, quantos filhos você tem ou não, a sua profissão. Você sabe quem verdadeiramente você é em essência? Poucas pessoas conseguem responder essa pergunta. E eu te convido a buscar essas respostas. Se você não consegue sozinha, busque ajuda. Eu tenho uma ferramenta maravilhosa que é o mapa de nascimento. Esse mapa numerológico, com a sua data de nascimento e com seu nome completo do registro de batismo, a gente consegue fazer é como se fosse uma fotografia do seu nascimento, da energia que você nasceu. E ali tem todos os números que você pode para o autoconhecimento. Você vai saber a sua motivação de alma, o que te deixa feliz. Você vai ter mais conhecimento sobre os seus dons, talentos e habilidades. Como você se expressa no mundo. Qual a impressão que você tem de você mesmo. Qual a sua missão de vida. Qual a sua missão e o seu propósito de alma. E qual o seu destino mais provável, onde a sua alma vai se sentir realmente satisfeita e feliz para essa existência. Então, se você quer saber mais sobre o mapa de nascimento, começa com esse guia. É um guia da alma que você vai usar para o resto da sua vida. E ali diz o que você tem dentro de você, que você veio entregar para o mundo, porque nós viemos aqui para evoluir. E essa evolução é deixar esse mundo melhor do que quando a gente chegou. É sermos humanos melhores do que quando nós chegamos. Eu te convido a conhecer o mapa de nascimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição e será um prazer te conduzir nessa trajetória de evolução e de autoconhecimento, tá bom? É isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Se você dá uma curtida nesse vídeo, se você gostou, se foi útil para você, ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas e se inscreve no canal, porque aqui eu trago sobre espiritualidade, autoconhecimento, despertar espiritual e muito mais para você, tá bom? É isso, um beijo no coração e até o próximo vídeo.